A Fórmula 1 sempre foi marcada por ciclos de ascensão e queda de fabricantes, e a chegada da Audi ao grid em 2026 representa um dos momentos mais aguardados da categoria nos últimos anos. A marca alemã, com toda a sua tradição em automobilismo, decidiu finalmente se lançar no desafio máximo do esporte a motor. Mas, diferente do que muitos esperavam no anúncio inicial, o projeto não será um sucesso imediato. Ao contrário, até mesmo seus próprios dirigentes já admitiram que será preciso tempo, paciência e uma transformação profunda para que o time consiga se tornar competitivo. E é justamente nesse contexto que Gabriel Bortoleto, jovem talento brasileiro, pode acabar vivendo uma fase de grandes desafios, correndo o risco de ter seu desenvolvimento atrasado pela inevitável curva de aprendizado da Audi. Quando a Audi confirmou sua entrada na Fórmula 1, a promessa era ousada: disputar vitórias dentro de poucos anos. A imprensa internacional tratou o projeto como uma nova Mercedes 2010, comparando a chegada dos alemães àquele momento em que a equipe de Brackley foi comprada e transformada no gigante que depois dominaria a categoria. Porém, a realidade logo se impôs. Gernot Downer, CEO da marca, deixou claro que as expectativas iniciais precisavam ser revistas. Segundo ele, a Audi não pode cair na armadilha de acreditar que dinheiro e reputação são suficientes para triunfar em um campeonato tão complexo. O plano foi, então, reposicionado como um programa de vários anos, no qual a prioridade é consolidar a infraestrutura e criar uma cultura de Fórmula 1 dentro da empresa. A palavra-chave passou a ser realismo. Esse realismo fica ainda mais evidente quando se olha para a estrutura atual. A base em Inville, na Suíça, hoje ocupada pela Sauber, precisa passar por uma profunda modernização. A Audi já investiu centenas de milhões de euros em novas instalações, atualização de equipamentos e contratação de cerca de 300 novos funcionários. Além disso, o desenvolvimento do motor híbrido em Nürburgring exige integração com o chassi, o que não é nada simples. Ainda que a marca já tenha conquistado vitórias em outras categorias, como Le Mans, DTM e Fórmula I, a Fórmula 1 é outro patamar. Exige não apenas tecnologia, mas também tempo para ajustar processos, alinhar culturas e garantir que fábrica e pista funcionem como um organismo único. Por isso, as previsões mais otimistas apontam para um primeiro carro competitivo somente em 2028 ou 2029, longe do sonho inicial de sucesso imediato. Nesse meio tempo, a vida de Gabriel Bortoleto pode se tornar mais complicada. O brasileiro, que chegou à Fórmula 1 pela porta da Sauber e vem mostrando consistência em sua temporada de estreia, terá que conviver com uma equipe em plena transição. A Audi traz recursos, mas também traz mudanças internas profundas, novos dirigentes, novas filosofias e, principalmente, pressão corporativa. Nomes como Mattia Binotto e Jonathan Vettel foram contratados para dar peso ao projeto, mas até eles admitiram que não existe atalho. Binotto chegou a descrever a estrutura herdada como paralisada e carente de uma transformação cultural. Isso significa que, nos primeiros anos, a prioridade será mais reconstruir a equipe do que entregar resultados expressivos em pista. Para um piloto jovem como Bortoleto, isso representa uma faca de dois gumes. Por um lado, ele terá a chance de crescer junto com o time, aprender a desenvolver um carro desde o zero e se tornar peça central de um projeto de longo prazo. Essa é uma experiência rara, que pode moldar um profissional completo, capaz de contribuir não apenas na pilotagem, mas também no feedback técnico e no relacionamento com os engenheiros. Por outro lado, o risco é claro: os resultados imediatos podem não vir. Em um esporte onde a percepção conta tanto quanto a performance, passar anos lutando no fundo do grid pode atrasar sua ascensão e limitar sua visibilidade perante outras equipes. Mesmo que sua pilotagem seja impecável, o carro pode não permitir que isso seja traduzido em pontos e pódios. A história recente da Fórmula 1 mostra exemplos semelhantes. Quando a Honda voltou como fornecedora de motores em 2015, as primeiras temporadas foram um desastre. Fernando Alonso e Jenson Button, ambos campeões mundiais, sofreram com quebras, falta de potência e humilhações públicas. O projeto só encontrou rumo anos depois, quando se consolidou na Red Bull, culminando nos títulos de Max Verstappen. A Renault, em 2016, também prometeu um rápido retorno à glória, mas até hoje, quase uma década depois, ainda não conseguiu se firmar como candidata a campeonatos. Esses exemplos deixam claro que mesmo grandes fabricantes não estão imunes à longa curva de aprendizado. A Audi pode ter mais recursos e uma estratégia mais organizada, mas não escapará desse processo. No caso de Bortoleto, o desafio será manter a paciência e a confiança em meio às dificuldades. Seus primeiros anos de Fórmula 1 podem ser marcados por carros pouco competitivos, em que cada ponto conquistado terá sabor de vitória. O 8º lugar em Monza, por exemplo, pode se tornar um retrato do que será sua vida nos próximos campeonatos: brigar duro no meio do pelotão,
aproveitando oportunidades quando os gigantes falharem. É um cenário que exige resiliência mental e capacidade de extrair motivação de pequenas conquistas. Mas também é um palco onde seu talento pode se destacar, justamente porque pilotos que conseguem entregar em carros medianos são valorizados pela consistência e pela determinação. Outro fator que pode pesar é a influência corporativa. A Audi, como grande empresa alemã, pode acabar priorizando sua imagem e sua estratégia de marketing sobre decisões puramente esportivas. Isso gera receios de que a cultura da Fórmula 1, marcada pela agilidade e pelo foco em performance, entre em choque com processos mais burocráticos. Para Bortoleto, isso significa navegar em um ambiente onde política e paciência podem ser tão importantes quanto a velocidade na pista. Ele terá que se adaptar a essas dinâmicas, garantindo espaço para sua voz como piloto, mas sem se perder em meio às pressões internas. O cenário, portanto, é ambíguo. A entrada da Audi é, sem dúvida, uma oportunidade histórica. A marca tem condições de construir um projeto vencedor e de oferecer a Bortoleto a chance de ser protagonista dessa trajetória. Porém, até que isso se concretize, o brasileiro terá que enfrentar anos de dificuldade, possivelmente marcados por resultados modestos. Se souber aproveitar esse período como aprendizado e manter sua reputação em alta, poderá colher frutos quando a equipe finalmente atingir seu auge. Mas se a Audi demorar demais para se estabilizar ou se o projeto falhar em entregar o prometido, há o risco de que sua carreira fique estagnada no meio de um processo que prioriza o longo prazo, enquanto o tempo dos pilotos é sempre curto. No fim, a chegada da Audi à Fórmula 1 em 2026 é um divisor de águas. Para a categoria, representa a entrada de mais um grande fabricante, trazendo dinheiro, inovação e atenção global. Para Bortoleto, simboliza tanto um fardo quanto uma oportunidade. O longo período de adaptação da equipe pode atrasar sua ascensão, mas também pode transformá-lo no rosto de um projeto histórico. Tudo dependerá de como ele e a Audi lidarão com as inevitáveis dificuldades que virão. No esporte mais competitivo do mundo, paciência e talento são virtudes indispensáveis, e o brasileiro terá de mostrar que possui ambas para se firmar no topo.